uma coisa aí sobre. Nós estamos falando de computação quântica, tem VLOG para computação quântica já, viu? Hein? Ah, rapaz, depois passa para mim o contato. Opa. Que eu tô curioso nessa parte Cara, quântica. tem uma lib aí. Cara, que você consegue fazer. Aí é É o novidade, Q-Sharp. né? Por enquanto só sei do que, assim, eu tô começando a olhar o Q-Sharp, entendeu? Caetano tá em dobro. Caetano, 2 vezes você entrou, rapaz. Ô, rapaz, não é porque um fica no computador que a tela é maior, outra no celular. Porque até eu ligar a webcam aqui é chato, nesse computador fica ruim. Quem gosta assiste em dobro, né? Aí eu uso mais o celular só pro áudio mesmo, quando preciso. Hoje você vê se você faz pergunta hoje aí, viu? Pois é, eu tô achando que ele tá com saudade do Fernando, né? Só fazer pergunta pro Fernando. Nossa, tem trauma. Isso sim. Quando o professor é claro, a gente vai ficar fazendo pergunta para quê? Deixa eu me falar. Rapaz, se deixar, eu gosto de falar. Se deixar, eu sai falando. Mas tá complicado, viu, cara? A ITI é difícil. Mas muda muito, né? Tem que tentar pegar uma vamos dizer assim, uma área e ficar naquela ali, porque já naquela área vai ter muita coisa. Então, assim, se aperfeiçoar naquela coisa específica, senão o negócio fica difícil acompanhar. Eu já aceitei que eu vou estudar eletrônica a vida toda e vou morrer sem saber eletrônica. Mas é mais ou menos isso aí, Matheus. É isso aí. Entendeu? Porque as coisas vão estar sempre mudando, né? Vão estar sempre atualizando, né? Mas aí você está dentro da área, fica, né, tranquilo. Ô, Márcio, depois você tem que vender esse material aqui lá para o pessoal de Inatel, rapaz. Aquelas transparências que eles mandam não é nada boa mesmo. Rapaz, eu negociar com eles, né? Porque o trabalho está sendo grande para compilar isso aqui. Legal. Uma curiosidade aí, viu, Márcio? Ontem eu não queria interromper, mas você até falou que o VHDL é mais utilizado em meio acadêmico. Eu estou fazendo uma disciplina no Instituto de Computação da Unicamp para programar FGPA, e lá usa-se VHDL. Eu pedi para desenvolver uma atividade em Verilog, falaram, não, tem que ser VHDL, porque a gente usa meio de correção automatizado com VHDL. Então tá. Acho que desenvolveram esse troço há um tempo e depois ninguém atualizou. Ninguém quer mais mudar, já. O time que está ganhando, né? Ninguém muda. Pois é, para que mudar, pô? Já está desenvolvido, está tudo certinho lá. A universidade é bem assim, a galera é meio confortável. É difícil. Não sei, eu também não. Mas geralmente quando a gente usa VHDL mais em projeto com universidade. No meu caso, na minha universidade, eu tive um pouco de sorte. Não sei, né? Não sei se foi sorte ou azar, mas meu professor, ele era recém-intitulado professor, então ele tinha acabado de sair do doutorado, do mestrado, e ele também trabalhava na indústria. E ele já tinha esse viés mais do Verilog. Então, para a gente lá, desde a época da faculdade, já foi Verilog. Legal. Mas geralmente o que a gente escuta mais é isso mesmo, que VHDL, o pessoal
que é da universidade, principalmente professores mais antigos gostam mais de VHDL. É a linguagem mais tipada, né? Também deve ter essas questões, já tem uma ferramenta automatizada para fazer correções, aí o pessoal acaba preferindo. Tá. Acho que já deu 3 minutinhos, não sei se eu espero mais 2 para o pessoal entrar. Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. O Matheus falou que ia gravar a aula. Ô, Matheus, se quiser adotar Eu tô essa gravando gravação aqui de aula e depois colocar lá no Sim. chat, no WhatsApp, acho que todo mundo vai agradecer, cara. Sim, eu tô gravando aqui agora. Daí, vocês acham que é melhor deixar no Drive ou no link no YouTube? Eu acho que eu vou colocar no YouTube privado e deixar o link só com a galera lá do grupo. Que aí não ocupa espaço no Drive. Pode ser. E aí só acessa quem tem o link, não fica exposto lá. Acho que dá pra gente ir começando, né? Também para não se estender muito. Vou compartilhar aqui minha tela. Vou editar meu celular. Ontem eu fiquei devendo. Ah, tá. Eu tô compartilhando ali com vocês o link desse drive que eu criei para essa revisão. Então, todos os códigos que eu estou utilizando nos slides, eu estou colocando nesse drive. Então, ali nos slides vão ter códigos que vai estar só um pedaço do código, que é muito, muito grande, fica muito pequeno para colocar nos slides. Então, quem quiser olhar isso por completo está aqui. E uma coisa que eu queria ter abordado ontem, que acabou não dando tempo, eu acabei falando demais ali no princípio, no começo dos slides. Os slides estão aqui também. Mas eu queria ter comentado um pouquinho melhor. Acho que a gente parou no slide 14, se eu não me engano. Mas eu queria ter comentado um pouquinho melhor sobre esses códigos, porque eu acabei comentando, né? Que tem esses 3 modelos do mesmo código, esses 3 modelos do mesmo design, que eles estão em abstrações diferentes. E eu fiz uma simulaçãozinha aqui no EDA Playground. Todos esses códigos, como eu já falei, assim como o testbench está ali naquela pasta está na pasta de Verilog. Então, eu fiz uma simulação. Deixa eu ver se eu consigo recuperar essa simulação. Legal. Tá aqui. Tá muito pequena a fonte? Tá dando para ver direito? Eu estou vendo bem a tela aqui. Não sei se o pessoal está vendo. Só... Se quiser aumentar um pouquinho só, mas acho que está dando. Ok. Vou deixar. Mas deixa eu abrir aqui esses códigos. Opa, aqui não. Básico, Márcio, depois você me explica como salvar esses arquivos aí, para depois eu puxar eles, por favor. Beleza. Tá. A princípio, todos esses códigos que eu estou utilizando, eles estão aqui no driver, né? Então, eu já compartilhei. É só para se precisar aumentar a tela, aumentar a letra, eu puxo aqui. Não, a minha pergunta, se eu fizer algum desses, Tá. E depois como que eu salvo para depois buscar alguma pasta ou aí dentro, porque eu vi que tem Playground, teu Playground, mas que pasta que é salvo isso? Aqui no EDA Playground, a partir do momento que a gente entra, que a gente faz uma continha para a gente, nosso profile, a gente tem direito a esse que eles chamam de Playground, que é onde vão ficar salvos nossos códigos. Então, a partir do momento que a gente faz aqui um RTL, faz um design e coloca nesse save, aí ele já vai para o Playground. Inclusive, dá até para compartilhar eu posso botar aqui público, privado ou publicado. Se eu compartilhar esse link aqui no chat, acho que vocês vão ver o mesmo projeto que eu estou fazendo. Mas, a princípio, seria isso. Seria fazer a continha e salvar. E aí tem aquela questão. Eu tô utilizando o Icarus Verilog, justamente pela aquele fato de não precisar ter uma conta corporativa para poder utilizar. Então, nesse link aqui que eu digitei, se eu entrar no incógnito, por exemplo, eu vou conseguir acessar e simular também. Ele vai pedir aqui uma conta, porque ele sempre pede, eu vou botar minha conta pessoal,
minha Gmail aqui. Olha aqui, que preciso estar em todas as etapas. Então, beleza. Se eu acessar aqui com uma conta diferente, uma conta que você acabou de colocar, você vai conseguir ter acesso também a esse... Só botar aqui de novo, porque o meu login ali, acho que perdeu o link. Mas aqui está aquele link que eu coloquei, eu entrei apenas com minha conta Google. Então, toda vez que eu salvar, ele vai estar em alguma pasta do próprio DA. Isso. Aí quando você entra aqui, se você salvar e entrar aqui no Your Playgrounds, vai ter os seus códigozinhos. No momento, acho que como eu estou nessa conta aqui do Google, eu não tenho nenhum, mas se eu olhar aqui na minha conta, na minha outra conta que eu estava utilizando, eu tenho os exercícios aqui, o do Blackjack, do Semáforo e do MOOCs, que foram os exercícios da disciplina, né? E essa agora que eu criei. É porque toda vez que eu salvei aqueles exercícios que eu fiz, eu não consegui acessar nenhum depois. Tá, só que é estranho. Mas vou tentar de novo depois. Tá, aí qualquer coisa, tenta novamente, se não der certo, chama que a gente tenta debugar o que está acontecendo. Legal. Mas a princípio, para mim, foi bem direto. Basta eu clicar naquele save que ele já salva automaticamente. Perfeito. Obrigado, Márcio. Vamos lá. E o único detalhe seria... fui no home, né? Não era no home. O único detalhe da conta seria a da ferramenta a ser utilizada. Eu estou utilizando o Icarus Verilog justamente porque é uma ferramenta livre, né? E como é uma ferramenta livre, o EDA Playground não vai fazer aquela requisição de ter uma conta comercial porque está utilizando ferramenta comercial. Então, como é uma ferramenta livre, dá para usar a conta do próprio Gmail para acessar. Você acha que possa ser isso que tenha ocorrido, que eu não consegui salvar? Pode ter sido também. Perfeito. Mas eu não sei com certeza. Se o problema persistir, chama que a gente debuga junto. Legal. Não, perfeito. Isso aqui vai. Obrigado. Aí, a princípio, o que eu fiz, eu só peguei aqueles como eu tinha comentado ontem, eu vou tentar deixar essa parte de teste bench para depois, que quando a gente já estiver mais próximo de verif, talvez seja melhor abordar teste bench. Por enquanto, vou só jogar aqui, jogar no Drive, e a gente aceita o que está lá. Qualquer coisa a gente pode ir discutindo um pouquinho, mas a princípio vai ser isso. E o que foi que eu fiz? Eu peguei os 3 modelos que estavam lá, tanto o modelo comportamental, que eu já tinha comentado, né, que é comportamental, por quê? Porque que eu tenho noção de tempo, eu tenho prints na tela, eu tenho algumas estruturas que não permitem com que ele seja completamente sintetizável. Se eu sintetizar isso aqui, pode dar algum problema, porque eu tenho aqui unidades de tempo, eu tenho display geralmente não dá problema, mas unidades de tempo dá. E eu tenho aqui estruturas initial, que não é sintetizável. Eu tenho aqui isso aqui eu acho que é semelhante ao C, né? O while. Aqui eu tenho um while que vai durar para sempre, um while true. Então, enquanto for 1, ele vai ficar repetindo isso aqui. Só que 1 sempre é 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que eu quero que esse código rode para sempre. Então, tem algumas estruturas aqui que não são sintetizáveis, é um modelo puramente comportamental. Tem aqui a nossa versão em RTL. Opa. Só aqui. Peraí que eu tô... Ô Márcio, o while, ele não funcionaria como se fosse uma porta end? Tipo, enquanto um pino tiver em 1, o outro, se for 1, também conduz ou não? O while no Verilog, ele não é sintetizável. Porque no Verilog, ele vai ser sintetizável tudo aquilo que tem começo e fim bem definido. Entendi. O while ele não tem começo e fim bem definido. Se eu colocar uma variável aqui dentro, vai depender do valor da variável. Se eu colocar um 1 aqui, vai ser para sempre, ou seja, nunca termina. Então, o while por si só, ele não é sintetizável. Mas eu Só posso se usar num teste bench, então. Aí o que não é sintetizável, a gente usa mais em teste bench. Que é para verificação, não precisa me preocupar com ser sintetizável ou não. Existem algumas estruturas, como por exemplo, for. O for, ele pode ou não ser sintetizável, vai depender dessa cláusulazinha que eu comentei. Se ele tiver começo e fim bem definido, ele é sintetizável. A estrutura do repeat, se ele tiver
o começo e fim bem definido, ele é sintetizável. Por exemplo, se eu coloco repeat to, repita 2 vezes, ele é sintetizável. Mas se eu coloco repeat em função de uma variável que ainda vai ser atribuída no futuro, aí ele não é sintetizável. Então, é alguns pontinhos que a gente tem que ter em mente. Mas nesse caso aqui, esse while não é sintetizável, porque ele vai durar para sempre. Aí aqui tem a parte dos delays também, que faz ele não ser sintetizável. O display ele não é sintetizável, ele é usado mais para debug, mas o display em si não seria um problema. O problema seria... Pode falar, Lucas. Eu fiquei com uma dúvida nesses códigos sintetizáveis e não sintetizáveis. Tem algum jeito fácil da gente ver isso, talvez pela ferramenta? A ferramenta fala isso pra gente, ou tem algum outro jeito? Tem um jeito, é uma ferramenta à parte chamada de lint. É uma ferramenta de lint. Que, deixa eu ver só como... Deixa eu escrever aqui para ficar na tela. Seria uma ferramenta de lint. Deixa eu botar aqui o... Na Cadence, a ferramenta de lint é chamada de haul. Então, aqui seria uma das maneiras da gente... O que é que ele vai fazer, esse haul? Ele é uma ferramenta da Cadence que ele tem uma série de instruções, uma série de regras, que o código tem que respeitar essas regras. Quando essa regra é violada, ele vai dar um warning e falar, ei, ó, presta atenção nisso aqui, que está violando uma das regras. Então, presta atenção nisso aqui, que a estrutura não é sintetizável. Então, existem ferramentas para fazer essa busca para a gente. Mas existem também as boas práticas, né? Opa. Você acha que, após a elaboração de um código qualquer, é sempre bom passar no int, ou não é sempre necessário? Assim, o lint, na verdade, ele é um conjunto de boas práticas em forma de ferramenta. Então, a partir do momento que a gente for descrevendo mais e mais e mais, fazendo mais RTLs, a gente vai ficar acostumado com algumas coisinhas. Mas, sim, o lint, ele é uma boa prática fazer o lint justamente para pegar esses pontos de desatenção, tipo, aqui eu vacilei, aqui eu fiz um if, sem um else ou sem declarar o valor default, isso aqui pode me gerar um let, não era um let que eu queria. Ele vai apontar esse tipo de coisa. Ou então, por exemplo, você fez uma atribuição de 32 bits e sua porta tinha só 16 bits. Ele vai dar uma atenção para aquilo ali também. Às vezes são pequenos pontos que passam despercebidos, e aí o lint serve justamente para isso. Mas seria mais ou menos isso. Seria o lint aliado com boas práticas de design. E aí, aliado à experiência, a gente vai tendo cada vez mais noção do que é ou não sintetizável. Mas o sintetizável nada mais é do que a gente colocar no papel o que a gente imaginou do nosso circuito. Se existe uma estrutura que a gente não imaginou no nosso circuito, provavelmente ela não é sintetizável. Então seria mais ou menos uma brincadeirinha assim. Mas existem sim ferramentas que ajudam a gente a perceber o que é sintetizável ou não. Mas aí o que seria sintetizável seria, por exemplo, o initial não é sintetizável porque eu não posso definir qual é o valor de um fio no começo da simulação. Isso aqui é mais para simulação, para a gente ter um ponto a seguir. Seria mais ou menos como aquele oscilador em anel que o professor Maneira mostrou em aula como fazer. A gente simplesmente coloca os LEDs um atrás do outro, que a partir de um certo momento ele vai para um valor que vai agradar a gente, mas a gente não sabe qual é o valor inicial. A gente só deixa rolar. Só que aqui no modelo de oscilador isso funciona, né? Mas para a gente que está trabalhando com funcionalidade, 90% das vezes é importante a gente saber o valor inicial de uma variável, principalmente se ela for um registrador. E aí a gente faz essas inicializações, principalmente num modelo, no nível de abstração mais alto. Deu certo? Respondeu a pergunta? Márcio, Obrigado. Opa. Muitas vezes a gente pode fazer inicialização através de um capacitor, alguma coisa assim, né? Aí minha pergunta, quando ele vai sintetizar, ele trabalha apenas com circuitos lógicos ou com elementos passivos também? Aqui, como a gente está trabalhando com a parte digital,
essa parte de elementos passivos a gente vai esquecer um pouquinho. Então, o que a gente se interessa em inicializar num circuito digital seria elementos de memória. Basicamente é isso que a gente interessa para a gente inicializar ou não. Então, se a gente está trabalhando com uma ROM, é interessante para a gente inicializar esses valores. Se a gente está trabalhando num caminho de controle, no nosso DataPath, tem alguns controles que são interessantes a gente inicializar, porque a partir dali é que vai definir para onde vai nossa simulação. E, além disso, tem a forma mais correta de se inicializar um registrador, que é por meio do reset. Mas se por algum motivo eu estou usando um flip-flop que não tenha reset, aí eu vou ter que inicializar ele de alguma maneira, senão vai dar problema. Então, como a gente está trabalhando a nível digital, esses elementos a gente dá uma esquecidinha por enquanto. A gente não se interessa com ele no front-end. Era isso a pergunta? É justamente o reset que eu estava pensando. Muita gente força lá, através de um capacitor, uma coisa assim. A gente força uma condição inicial, né? Isso. Mas aí, se a gente for fazer um circuito dessa forma, vai ter que ser incluído depois, né? Isso, e aí, se for para o circuito que a gente chama de POR, né? Que é o Power on Reset. E aí, esse POR deixa para o pessoal do analógico fazer, mas é justamente para inicializar todos os valores que vêm do digital, todos os valores que estão no digital. Perfeito, obrigado. Mas se mesmo assim a gente quiser inicializar um valor fora do reset, aí a gente vai ter que apelar para o nível de abstração mais alto, que seriam essas inicializações forçadas para propósitos de simulação. Então, só para... Aí, continuando, aqui eu peguei aqueles 3 modelinhos que eu mostrei ontem, peguei o modelo comportamental, o modelo RTL, o modelo Gate, eu joguei aqui no EDA Playground. Aqui, no caso, esse design é o arquivo que está por default no EDA Playground, só fiz os includes dele. Esse include aqui nada mais é do que eu copiar e colar um abaixo do outro o que está definido no arquivo. Então, eu só dei aqui uns includes nele. Aqui eu fiz um test bench muito simples. O test bench, no que consiste esse test bench? Eu vou fazer a instanciação desses 3 RTLs, né? Então, eles estão instanciados aqui em paralelo. Imagina como se fosse uma bancada onde eu estou colocando na minha protoboard essas 3 circuitos lado a lado, né? Em paralelo. As entradas desse circuito são as mesmas. Então, aqui no counter behave, eu vou ter clock, o reset e o enable, e vão ser as mesmas entradas para os 3, né? Como eu quero observar o comportamento dele, eu jogo na entrada os 3 e eu observo a saída de cada um. Então, aqui cada um vai ter sua saída. Eu botei aqui o count out e botei um sufixo relativo a cada um dos módulos instanciados. Então, tem o count out behave, count out RTL e o count out gate. E o que eu fiz foi gerar um clock, utilizando o always, dá para gerar clocks de outra forma, utilizando até um while, dá para gerar um clock. Gerei um clock aqui que a cada 5 unidades de tempo ele vai chavear. E dentro desse initial eu fiz algumas atribuições básicas, né? Vou passar um certo tempo e vou testar o reset. Como é que eu testo o reset? Eu boto o valor em 0 e depois boto o valor em 1 para observar ou não se foi resetado. Por enquanto, esse test bench não é auto-checável. Então, toda a verificação que a gente vai fazer aqui é por inspeção visual. Então, vou gerar aqui a forminha de onda, a gente vai olhar o que aconteceu. E aí, eu estou botando algumas mensagens, né? Esse display é uma mensagem que vai aparecer na tela para fim de debug. Eu deixei uma mensagem comentada aqui, que é uma mensagem um pouco diferente. Eu deixei comentada porque daqui a pouco eu vou descomentar ela, a gente vai ver que ela vai poluir muito o nosso log. Então, se a gente... É um monitor. Qual a diferença de um monitor para um display? O display ele vai rodar somente aquela vez. Então, quando a minha execução chegar aqui na linha 53, ele vai rodar o display. E pronto, e acabou. O monitor é um pouco diferente. O monitor ele vai ficar rodando toda vez que tiver uma modificação em algum desses sinais que eu coloquei aqui. Então, toda vez que algum desses sinais alterar, ele vai disparar de novo essa mensagem. Então, como ele vai disparar sempre, ele vai acabar poluindo o nosso log. Então, deixei comentado. O comentário é feito
o comentário no Verilog, uma das maneiras de comentar no Verilog é colocando esses dois slashes aqui, essas duas barras, né? Quer dizer, o slash eu acho que é para cá. Essas duas barras. E aí eu vou botar com alguns comentários aqui, bem simples, mas basicamente é isso. Eu vou resetar, vou ativar o enable, vou desativar o enable por um tempo e vou voltar a ativar o enable. Por que eu fiz isso? Porque eu quero garantir que meu contador não funcione quando o enable estiver em 0. E eu vou fazer uma outra brincadeira aqui, que eu vou ativar o enable e vou dar reset. Eu quero garantir que meu contador não vai funcionar com reset embaixo. Então, se eu rodar aqui esse código, é para ele gerar uma forma de onda. E aqui está um pouquinho grande, mas dá para a gente dar uma ampliada aqui. Normalmente, é porque ele já veio com esses sinais, porque eu já rodei, já atribuí esses sinais. Mas se ele vier limpo, basta vir aqui em Get Signals, e a gente coloca aqui quais os sinais que a gente quer observar. Por enquanto, eu coloquei só os sinais do teste bench. Eu não quis observar o RTL, ou não quis observar o módulo internamente. Eu quis observar apenas entrada e saída. E aqui estão as 3 saídas em paralelo. Uma coisa, deixa eu botar aqui no começo da simulação, uma coisa interessante, a princípio, já de cara a gente já vê uma coisa interessante, se tiver muito pequeno, vocês me avisam, que eu vou tentar aumentar aqui de alguma maneira. Mas uma coisa bem interessante, logo no começo, a gente pode ver na inicialização do gate e do RTL. Percebe que eles começaram com esses NaN, que seria o X, mais ou menos. Por que eles começam com NaN? Porque, como não tem reset, os valores não estão definidos. E o simulador não pode dizer qual é o valor que ele vai colocar ou não. Apenas o valor do modo behavior foi inicializado. E a gente sabe o porquê, né? Porque bem aqui no modo behave, eu coloquei aqui no initial o valor de count e o valor de tcout. Tcout é o carry out, tá? Mas como eu atribuí bem aqui no começo, eu disse para eles, eu quero que esses valores sejam zeros no início. Então, ele obedeceu, colocou 0. Já para o gate e o RTL, que são modelos sintetizáveis, eu não posso fazer isso. Só se eu quiser simular dessa forma, mas a princípio não seria bom fazer isso. Então, eles não sabem qual o valor que ele inicializa. Ele vai conhecer apenas no momento que eu der o reset. Aí, no momento que eu der o reset, foi para 0. Beleza, aqui está de acordo com o que a gente esperava. Saiu do reset, ele dá um pulso de clock, nada acontece, porque eu quero que essa contagem aconteça apenas quando eu tiver o enable. Mais um ciclo. Aqui tem outro ponto interessante. Primeiro, se a gente olhar para o behavior, deixa eu tentar aumentar aqui, para pegar melhor. Mas foi demais. Se a gente olhar para o behavior, o valor de mudança dele não foi instantâneo. Ou seja, quando subiu o enable, ele demorou mais 2 unidades de tempo para mudar para 1. Por que isso aconteceu? Porque se a gente olhar bem aqui no código do behavior, dá para a gente perceber que toda vez que tiver a subida de clock, ele vai gastar 2 unidades de tempo para fazer essa análise essa implementação de se vai mais 1, ou se vai permanecer o mesmo valor, se vai resetar. Então, ele vai demorar 2 unidades de tempo. Aqui na forma de onda, ele obedeceu, tudo ok. No RTL, ele não obedeceu. Por quê? Porque RTL, eu não posso, como eu estou buscando um design sintetizável, eu não posso atribuir tempo nele. Então, ele obedeceu direitinho. Mas aí vem a pergunta, tá, se ele obedeceu direitinho, por que o gate foi mudar só no próximo ciclo? Então, percebe que aqui subiu o enable. O RTL respondeu, mas o gate não respondeu. O gate demorou um ciclo a mais para responder, para fazer esse incremento de valor. Isso aqui aconteceu o que a gente chama de condição de corrida. Como aconteceu 2 coisas ao mesmo tempo, quais foram as 2 coisas? Foi a subida do clock. Opa, eu cliquei aqui. Como aconteceram 2 coisas ao mesmo tempo, que foi a subida do clock e o enable, aqui o gate se perdeu um pouquinho em decidir qual que ia ser executado primeiro. Esse é um dos motivos pelo qual, quando a gente está trabalhando no design, a gente tem que se preocupar um pouquinho em não subir o sinal na mesma borda do clock. Quando a gente for evoluindo no nosso fluxo, a gente vai perceber que tem uns tempos de setup e hold que a gente tem que obedecer. No caso, como é RTL, a gente tem um grau de liberdade para desobedecer esses
esses parâmetros, né, de setup e hold. Mas no circuito real, quando a gente for fazer a síntese lógica e posteriormente se for para o back-end, a gente tem que sempre respeitar essas violações de setup e hold, que são é uma janela de tempo onde não pode acontecer nenhuma transição, porque aí nossa porta lógica pode se perder. Então, o ideal é que esse sinal, principalmente por ser um sinal que a gente fala, vem da rua, né? Vem do universo não controlável ali do design, ou ele tem que ser sincronizado, ou ele tem que respeitar essa janelinha. Então, se esse enable subisse bem aqui, por exemplo, esses dois designs responderiam da mesma forma. Essa é uma condição de corrida clássica, né? Depois dá para a gente buscar outras condições de corrida. Mas o que acontece não é que aqui esteja errado. É só porque o sinal veio no mesmo momento que veio o clock, e aí ele respondeu um ciclo depois. Então a gente vê que está funcionando, tirando esse detalhezinho da condição de corrida, está funcionando, os bloquinhos estão respondendo da mesma forma, com pequenos atrasos, estão respondendo da mesma forma. Aqui teve outra condição de corrida, que foi na hora que o sinal do enable foi para 0, mas tudo ok. Essa condição aqui não é um bug, não é um perigo. Basta a gente respeitar essas violações, né? Não fazer essa violação. E aí quando a gente desceu o enable, a gente pôde observar aqui que o nosso contador está agindo da maneira que a gente espera. Quando ele não está enable, ele não faz o incremento. Outro fato interessante que a gente pode observar é na hora da virada, na hora que ele vai fazer o carry out. Então aqui a gente percebe que ele atingiu o primeiro foi o RTL, né? A RTL e o behave. O behave é a mesma coisa da RTL, só com aqueles atrasos que a gente colocou. Então, quando tivemos aqui do 15, o próximo passo seria o carry out do nosso bloquinho. Então, ele já levantou o carry out. Então, isso aqui é o que a gente espera também. E aí aqui tem toda a forma de onda para a gente observar. Está operando o próximo fato que eu testei foi o reset. Uma vez que o reset foi para baixo, tudo foi zerado. É isso que eu quero mesmo. O reset é para trazer os meus contadores para o estado conhecido e o estado zero. Então, tudo dentro dos conformes. Aqui é só uma simulação mais simples. E como eu tinha falado dos logs, como eu coloquei alguns displays aqui, se eu olhar aqui na janelinha de log, eu posso acompanhar tempo a tempo o que está acontecendo. Ou seja, no tempo 3 eu tive o start, aí eu coloquei uma mensagem aqui no counter behave, que no tempo 4 foi quando ele recebeu o reset. Então aqui, se eu olhar aqui, eu vou perceber que a mensagem está aqui, então está tudo certinho conforme o planejado, né? E aí, como eu tinha falado do monitor, o monitor é uma estrutura de log que ele vai printar na tela com muita frequência, porque ele vai printar na tela toda vez que tiver uma mudança em algum desses parâmetros. Como eu botei muitos parâmetros, é esperado que ele acabe printando várias vezes. Então, eu vou só rodar aqui novamente para a gente observar o tanto que ele vai poluir. Ele rodou aqui, gerou de novo a mesma forma de onda, mas o nosso log já está bem mais poluído, bem mais verboso, né? Isso aqui é bom para debug, mas em certo ponto pode atrapalhar. Então, eu deixei ele comentado. Diga lá, Matheus. Márcio, você tinha mostrado que tinha feito várias instâncias em paralelo, né? Isso que você está fazendo, é cada uma para um bloco always separado? Não, as instâncias foi o que eu coloquei. Quer dizer, isso, o que está fazendo? Sim, Desculpa, se só você perdi. está testando várias etapas do código ao mesmo tempo em paralelo. Eu estou testando os 3 modelos em paralelo. Eu estou testando tanto o modelo a nível comportamental, né, que é aquele nível de abstração mais alto, que é essa primeira instância aqui. Em paralelo a ela, eu coloquei o nível de abstração de RTL, e em paralelo eu coloquei o nível de abstração em GetLevel. Qual é a intenção aqui? A intenção é apenas mostrar que os 3 representam a mesma coisa na forma de onda. Então, é o mesmo código, só que representado em níveis de abstração diferente. Como
geralmente o que a gente busca no front-end é esse nível aqui, que é um nível sintetizável. Por que a gente não busca o gate level? Porque o gate level é bem mais complicado de se ler. Mas é apenas para mostrar que o que está aqui, a gente tem que acreditar que é o mesmo que está aqui. E o que está aqui é o mesmo que está no nível comportamental, dadas as devidas proporções, né? Aqui eu botei uns instâncias de tempo e tal, mas é apenas para mostrar que num Verilog, utilizando o Verilog, nós temos 3 maneiras diferentes de representar um design. Opa, pode. Opa, Márcio. Então, só para segmentar bem essa ideia, comportamental, basicamente é o mesmo que o RTL, só que acrescentado dessas paradas, para poder fazer esses testes e dar uma noção para a gente iniciar, e a gente ter uma noção de quais são os valores iniciais, vamos pensar assim. Isso, perfeito. O comportamental é isso, é uma maneira simplificada. É porque, como esse bloco, esse designzinho é pequeno, fica até difícil a gente ver as vantagens de utilizar o modelo comportamental, mas é basicamente isso. Se aqui, por exemplo, a gente fosse utilizar alguma coisa, um CRC16, por exemplo. CRC16 é uma metodologia para fazer verificação de integridade do sinal. Ele utiliza um algoritmo lá que é um pouquinho específico, né, um pouquinho complicado. A nível comportamental, existem funções, existem bibliotecas onde basta eu fazer assim, CRC16, recebe, sei lá, lib.crc16 e joga o valor aqui. Botar um valor aleatório, AFBB. Pronto. Isso aqui, a nível comportamental, é aceito. E ele vai me dar o valor correto. Só que eu não posso fazer isso a nível RTL. A nível RTL eu vou ter que realmente descrever em circuito como é que é o funcionamento de um CRC16. Mas isso aqui já existem funções em Python, funções em C, que já me dá esse valor bonitinho, certinho, e já eu posso seguir a nível de modelagem para tentar acelerar o meu projeto. Mas a nível comportamental seria isso mesmo, seria a entrada de um projeto, seria uma das utilizações. Outra utilização que a gente usa a nível comportamental é para verificação. Então, para verificação, se eu quisesse verificar isso aqui, se eu quisesse verificar o RTL, eu não preciso, não é que eu não precise, é até aconselhável eu não repetir o Verilog. Então, se eu quero verificar ele, eu vou atrás de um modelo que já está validado. Um modelo que já está validado é um modelo que está presente numa biblioteca em C, por exemplo. Então, eu posso utilizar esse modelo de uma biblioteca em C para verificar se o resultado aqui está de acordo ou não. Mas aí eu estou no nível bem mais acima, eu não preciso fazer implementação ali a nível de porta lógica e de flip-flops daquele algoritmo. Mas seria isso, seria a entrada. Ok, então, obrigado. Então, isso aqui é o que tinha ficado de ontem, que eu queria ter mostrado ontem. Acabou não dando tempo, e não daria, né? Porque já passou uns 20 minutos aqui desde que eu comecei a mostrar isso. Mas esses códigos estão aqui, estão nessa tabela, ou nesse driver. Quem quiser rodar, quem quiser modificar, quero deixar tudo igual, não quero botar essa unidade de tempo. Tira, arranca, quem quiser botar outra mensagem, bota. Então pode ficar tranquilo. E aí, já pegando esse ponto de nível de abstração, eu queria... a gente parou aqui ontem, né? Deixa eu botar aqui tela cheia. Tá. E aí, pegando essa questão do nível de abstração, já queria puxar também da evolução do Verilog, que ali nas nossas aulas a gente teve algumas estruturas que a gente... por exemplo, vou dar um exemplo do Always, que antigamente, nos nossos slides, a gente viu que toda vez que a gente utiliza o Always, tem que colocar todos os valores o Always combinacional, tem que colocar todos os valores na lista de sensibilidade. Mas ali nos slides ele botava A, B e C. Por que ele mesmo não utilizava o asterisco? Isso, um dos motivos é porque antigamente não existia essa estrutura. Né? Antigamente não existia essa facilidade de ter o always asterisco. Então, realmente, a gente tinha que colocar todos os sinais na lista de sensibilidade. Então, apesar de ser a mesma estrutura e de ser retrocompatível, por assim dizer, o que você utilizou no código em 95 e 91 vai funcionar no seu Verilog em 2005. Mas o inverso não é verdadeiro. Se você utilizar
uma estrutura de 2005 e sua ferramenta estiver setada para receber apenas o Verilog de 95, pode quebrar algumas coisas. Mas ele é sim retrocompatível. O design que foi feito na década de 90 é para continuar funcionando nas ferramentas de hoje, porque eles são tudo que foi feito anteriormente, ele permanece compatível, em compliance com o Verilog. Então, apenas para esclarecer que existem 3 versões maiores, são as majors do Verilog, que é o 95, o 2001 e o 2005. O 2001 ele teve o acréscimo de algumas estruturas importantes. Aqui, acho que esse slide está errado. Seria o always com aquela, o always wildcard, né? O always asterisco, vou acrescentar depois aqui. Mas aí teve também essa função do generate, eu vou falar sobre ela um pouquinho depois, que ela vai facilitar algumas coisas. A versão 2005 teve alguns minor updates. E aí outra coisa que eu queria falar é sobre esse guarda-chuva que existe do Verilog. O Verilog, ele, por si só, ele tem alguns conjuntos e utilizações diferentes. O mais distinto de todos é aquele que o Júnior já comentou com a gente em aula, que seria o Verilog A, né? O Verilog A é uma adaptação do Verilog para ser utilizado em circuitos analógicos. Tem também o Verilog AMS, que é para circuitos mistos, mas a gente considera que o AMS está aqui dentro também. Então, primeiro de tudo é esse mundo completamente separado do Verilog, que é um Verilog que a gente tem que especificar disciplinas, a gente tem que especificar se a gente vai trabalhar no domínio elétrico, a gente tem que especificar valores de potência, valores de tensão, valores de corrente. Ele é voltado para modelagem de circuitos analógicos e mixed signal. Então, esse aqui, possivelmente, a gente vai mexer com ele só quando a gente estiver trabalhando ali com o Júnior para fazer simulações em esquemáticos e utilizando símbolos esquemáticos e layouts. E aí, fora isso, no nosso domínio digital, a gente tem principalmente 3 subconjuntos, principalmente 3 Verilogs diferentes. Temos o Verilog base, né, que é esse que a gente já está trabalhando. Tem o System Verilog, que já foi apresentado para a gente, mas temos que fazer algumas ressalvas para ele. E tem o SVA, que é o System Verilog Assertions, que o propósito dele é totalmente diferente. O propósito dele é para verificação formal, apesar de dar para utilizar ele em simulação, mas o maior benefício dele é para verificação formal. Verificação formal é um tipo de verificação diferente, que ele reduz, por uma maneira bem breve de dizer, que ele vai reduzir o seu RTL a equações matemáticas, ele vai conseguir verificar formalmente, vai conseguir provar formalmente que aquelas equações estão corretas ou não. Então, é uma maneira totalmente diferente de verificar. E tem o ponto de que tudo que é Verilog é System Verilog, mas nem tudo que é System Verilog é Verilog. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Verilog, a gente já está falando muito dele, né? Verilog é a base, o que começou. Atualmente, qual o principal ponto de utilização do Verilog? É para design RTL. Se você olhar aqui e falar, mas a partir de agora já existe o System Verilog, por que a gente continua utilizando o Verilog? Principalmente por questão de legado, funciona, e os acréscimos que teve no System Verilog para design de RTL foram poucos. Então, se eu quiser, no dia de hoje, fazer a descrição do meu hardware utilizando o Verilog, vai funcionar, tá tudo ok, não tem problema nenhum. Em certos pontos é até aconselhável, porque a gente pode não cair no risco de utilizar uma estrutura não sintetizável no nosso RTL. Então, como aqui o número de estruturas não sintetizáveis é menor, em certo ponto ele é até apoiado utilizar ele para fazer RTL. Então, continua funcionando, e para RTL está ótimo. Para simulação, funciona? Funciona. Só que para simulação e verificação, a gente vai ver que ele tem um pouquinho de limitações. Que é uma coisa que a gente já passou, por exemplo, no nosso exercício para o Blackjack. A gente teve aquela, meu Deus, como é que eu vou randomizar, como é que eu vou fazer aqui, deixar a variável de entrada randômica, como é que eu vou fazer a cobertura disso. Então, ele tem umas limitações que o System Verilog veio para suprir. Mas a principal utilização do System Verilog hoje é para verificação. Repito, ele teve alguns benefícios para design,
por exemplo, utilização de packages, interfaces. Durante nossas aulas, a gente teve um pouquinho de confusão ali quando é que meu always é combinacional, quando é que eu vou gerar um circuito sequencial. Opa, pode comentar aí. Quando você fala que o principal uso dele é para verificação, isso significa que é possível utilizar os dois modos para uma sintetização? Por exemplo, eu faço o código em Verilog e uso o System Verilog para fazer a verificação dele? Sim, é totalmente... inclusive, é o que eu acho que é o que mais é feito hoje. É porque existe esse círculo, não é nem de ver, né? Tudo que é Verilog é System Verilog. Então, tudo que você fez ali no RTL em Verilog, o System Verilog vai entender. Entendi. Então, é super possível. E você também pode fazer o seu design em System Verilog, mas, repito, os acréscimos de System Verilog para a parte de design foram poucos. Os principais eu tentei listar aqui, que foi a questão dos packages, das interfaces, e aí o que eu estava comentando é que ele tem always específicos para o que você quer fazer. Então, se você está certo que você quer fazer um flip-flop, tem aquele always FF. Durante ali o nosso curso, foi apresentado algumas boas práticas e foi falado sempre que, faça isso para não gerar LED, faça aquilo para não gerar LED, como se o LED fosse um grande vilão. E o LED realmente é um grande vilão. Mas existem casos que a gente realmente quer um LED. E se a gente utilizar só o Verilog comum e o lint, vai dar aqueles avisos de warning. Presta atenção que aqui foi gerado um LED. E a gente toda vez tem que dizer para a máquina, para a ferramenta, eu sei que foi gerado um LED. Era isso que eu queria. Já se a gente utilizar o System Verilog, ele tem esse always aqui específico para deixar bem claro para a ferramenta que eu sei que vai gerar um LED e eu quero que gere um LED. Segue a vida. E aí ela vai entender. Mas, assim, foram grandes avanços, mas também não foram... O número de avanços para design RTL não foi tão significativo assim. Os principais pontos do System Verilog, aí sim, foi para verificação. E aqui tem alguns pontos principais, né? Tentei listar os principais. Primeiro, programação orientada a objeto. Isso aqui é a base fundamental do UVM. O UVM é para metodologia de verificação universal. Atualmente, é a principal metodologia de verificação que está sendo utilizada e ela é completamente baseada em orientação a objeto. Outra questão muito interessante é essa parte de verificação que a gente chama de pseudo-randômica. Ou seja, a gente quer randomizar, mas a gente não quer randomizar tanto, a gente quer ter algumas rédeas sobre a nossa randomização. Por quê? Porque às vezes é necessário. Então, imagine, por exemplo, que a gente está verificando, se a gente, no caso do nosso exemplo ali do Blackjack, a gente queria gerar valores randômicos, mas a gente não queria gerar valores randômicos que ultrapassassem o valor 10, que é o valor ou até 11, né, que seria o WISE. Mas vamos botar 10. A gente queria gerar valores randômicos, mas não queria gerar valor randômico maior que 10. Então, aqui tem uma série de benefícios, tem uma série de estruturas que permite a gente controlar bem direitinho o valor que a gente quer ser gerado. Desde valores, esse valor essa randomização mais simples, né, que eu simplesmente limitei o valor, até valores que eu posso dizer dependentes. Então, seria algo, se o valor gerado for esse, depois eu quero que você gere esse valor para uma outra variável. Então, tentei ser... Não me vem na cabeça nenhum exemplo real, mas seria mais ou menos assim. A gente tem uma série de estruturas que vai facilitar bastante essa parte de randomização. Outra questão bastante interessante seria a da cobertura funcional. Então, quando a gente for ali trabalhar com verificação, acho que hoje esse é o principal erro da gente, né? Da gente que está entrando na área agora, que a gente pensa qual o trabalho do verificador. O trabalho do verificador é encontrar bugs. Não. O trabalho do verificador não é encontrar bugs. A gente acaba encontrando bugs durante o nosso processo de trabalho. Mas a função do verificador é garantir a completude da verificação. Porque no mundo ideal, ninguém vai projetar seu design com bugs. Então, no mundo ideal, a gente nem precisa... Se a função do verificador fosse procurar bugs, nem precisaria de verificadores.
Porque o próprio designer, ele tem seu test bench, ele faz suas verificações, ele valida o seu test bench antes de entregar na mão de um verificador. A função do verificador é garantir a completude. Como é que isso é feito? Através de cobertura funcional. A gente vai ler ali, vai tentar entender o propósito do bloco, vai garantir, botar alguns strobes, alguns pontos de cobertura a ser atingido, vai garantir cobertura métrica. O que seria a cobertura métrica? Seria literalmente a gente garantir que todas as linhas de código do RTL foi exercitado. E se não foi uma linha de código, a gente chega para o design e fala, ei, essa linha não foi exercitada. O designer vai falar, é porque eu não preciso dela. A gente repete. Se não precisa dela, por que ela está no RTL? Se não precisa dela, tira. Então, a função do verificador, eu estou falando isso porque eu sou verificador, a gente é bem chato com isso. A função do verificador é garantir completude, é garantir cobertura, não é procurar bug. A gente acaba achando o virtude do destino, mas no mundo ideal, nenhum designer vai entregar seu RTL com bugs. E, como eu estava falando do CR116, uma outra grande vantagem que a gente tem é a integração com C e C++, através dessa interface de programação. O que é que isso quer dizer? Principalmente em designs que tem DSP, que é processamento digital de sinais, algoritmos são bem complicados. O projetista já tem que quebrar a cabeça, o projetista front-end, né, o responsável pela implementação, ele já tem que quebrar a cabeça em como transformar aquele algoritmo numa coisa real. Quem é da verificação não vai se preocupar com isso, porque seria repetir o trabalho do verificador designer. Quem trabalha com verificação tem essa facilidade de já utilizar bibliotecas que já são validadas e que já está na indústria há muito tempo. Então, isso vem através dessa integração com C. E tem um caminho que a gente utiliza, eu posso mostrar para você depois. Essa é uma não gambiarra, mas é um arranjo técnico muito fundo, muito profundo, que a gente consegue utilizar Octave e consegue utilizar Python, bibliotecas de Octave e de Python também nessa verificação. Isso ajuda bastante. A integração é um pouquinho difícil, mas vale a pena porque ajuda bastante fazer uso dessas bibliotecas que já foram validadas. Então, o maior propósito do System Verilog é verificação. Ah, mas eu quero utilizar para design. Beleza, pode. Mas o maior propósito é para verificação. E aí tem as assertions. Como eu falei, é um mundo totalmente diferente. É muito legal trabalhar com assertions. Dá para a gente utilizar na nossa simulação, que aí seria essa verificação dinâmica, mas o principal propósito dela não é esse. O principal propósito dela é para a verificação formal, e eu particularmente gosto muito desse assunto. Eu pesquiso bastante sobre ele, mas é complicado, mas é bem interessante de utilizar. Ainda não é o principal método de verificação a ser utilizado, porque existe um grande problema de explosão de estados. A gente pode falar disso aí depois, quando a gente chegar na verificação. Mas, o que é que o propósito do System Verilog Assertions? É fazer essas verificações, tanto dinâmicas, que seriam na simulação, como verificações formais, que seriam aquelas provas matemáticas de que o circuito realmente ele está fazendo o que eles propõem a dizer matematicamente. Na verdade, a ferramenta nem procura provar, ela procura uma contraprova que aquele circuito está funcionando. Se ele não acha nenhuma contraprova, aí ele garante 100% que está funcionando. E aí tem alguns conceitos um pouquinho diferentes, como seriam essas assertions paralelas, né, concorrentes. As imediatas a gente pode utilizar, é facinho de utilizar no nosso teste bench. As concorrentes são um pouquinho mais complicadas, tem que entender sobre propriedade de sequência. Mas a gente pode ver isso aí depois com mais calma, quando a gente chegar em verif. Mas a imediata seria simplesmente utilizar, assim como a gente tem o if e o else, a gente tem o assert no Verilog, que seria para fazer essas verificações imediatas. Tá. Dito isso, corremos bastante. Acabei gastando mais tempo do que eu queria ali na parte do EDA Playground, acho que foi legal. Quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo. E a gente vai finalmente chegar do Verilog em si, né? Aqui, eu acho que, não sei, daria para passar um pouquinho mais rápido, mas o principal ponto do Verilog a nível de RTL são os blocos, os módulos. E esse módulo, que seria essa representação do nosso design, né, o módulo principal, a gente se comunica com ele faz essa comunicação com o exterior através de portas.
Então, nós temos 3 tipos de portas diferentes, que é o input, o output e o in-out. Entrada, saída e saída, né? A definição dele, pelo menos a mais utilizada é essa, né, que eu coloquei aqui do lado, é o que também está lá nos Verilog's, onde a gente já define logo de cara quem é entrada e quem é saída. Nas versões mais antigas do Verilog, não era assim que era feito. Nas versões mais antigas, a gente definia apenas os sinais, depois a gente definia quem era input, quem era output, quem era reg, quem era wire. Mas na versão mais atual, que a gente utiliza 2005, na hora que a gente define o módulo, a gente já define as interfaces de conexões dele, as portas, né? Por padrão, as portas são wire, são do tipo wire, a gente vai ver depois esse tipo. Se eu não quiser wire, eu tenho que especificar que vai ser reg. E por padrão, todas são 1 bit. Se não vier nada indicado aqui, é porque é 1 bit. Se eu quiser um valor diferente, eu atribuo aqui por meio dessa definiçãozinha. Então, aqui todo mundo é wire, com exceção do count out, que é do tipo reg de 4 bits, vai do 3 ao 0. Aqui tudo bem? Os valores possíveis do Verilog. No VHDL, a gente tem valores mais estranhos, né? Que a gente tem o 0, 1, 0 forte, 1 fraco, X, Z, U, tem vários valores no VHDL. No Verilog, a nível mais básico, nós temos apenas 4 valores. 0, o 0 pode representar o 0, como também pode representar a booleana false. 1, que é verdadeiro, e 1. O X representa valor desconhecido, ou seja, naquela inicialização que a gente fez, no Icarus, ele é representado como none, que é... esqueci o que significa none, mas é o X. Ou seja, é um valor lógico desconhecido. Ele não foi inicializado, a ferramenta não sabe qual valor que dá. Se não foi inicializado, ela não sabe o que é que ela atribui. O que é que ela atribui X. Que é justamente para deixar claro para o design que, vê isso aqui, que isso aqui não foi inicializado. E aí a gente sabe, a gente vai decidir se vai tratar isso ou não. E o Z seria a autoimpedância. O Z é mais utilizado quando a gente está fazendo mixed signal. Não vejo... Tirando um protocolo de comunicação, não vejo tanta utilização para Z em designs digitais. Posso estar errado, mas apenas quando a gente está trabalhando com mixed signal e alguns protocolos de comunicação, a gente deixa nossa entrada em alta impedância. Fala lá. O Z, eu acho que ele é mais usado na saída, né? Se você tem chips que estão concorrendo por um bus, seja de dados, de endereço, etc., quando o chip não está enable, ele está com alta impedância na saída para não ficar brigando com os outros chips, né? Esse a gente coloca em alta impedância. E eu já vi, acho que o protocolo SPI deixa a entrada em Z também, se ela não está sendo utilizada. Mas é mais isso também. Mas fora alguns protocolos, memórias talvez, pelo mesmo motivo, vai ser utilizado essa alta impedância, mas acho que seria isso mesmo. Continuando, aqui eu quis deixar esse slide para representar, porque eu acho que gerou um pouquinho de confusão quando a gente fez aqueles testes iniciais e foi só jogando valores e ninguém sabe o que era D, ninguém sabe o que era H, ninguém sabe o que era O, ninguém sabe o que significava. Então, deixo esse slidezinho aqui com alguns bizus, né? Primeiro, essa aqui é a forma normal de se representar um valor em Verilog. Tamanho, qual vai ser a base dela, né? Se é decimal, hexadecimal, binário ou octal. O octal não é muito utilizado, não. Mas as outras 3 é sim muito utilizado. E o valor. E aí eu deixei alguns exemplos com alguns pontos de observação. Por exemplo, primeiro, se eu coloco o binário 10, 10, né? Isso aqui vai gerar para a gente o decimal 10. Até aqui tudo ok. Se eu coloco aqui eu tenho um ponto de observação, porque isso aqui, às vezes, dá problema até a gente achar que o único ponto de confusão foi a base. Isso a gente já gastou bastante tempo. Então, 8H10 é o 10 em hexadecimal. Se a gente for trazer isso aqui para o nosso mundinho que a gente utiliza no dia a dia de decimal, esse valor é 16. Então, bastante cuidado para não atribuir um valor hexa onde a gente queria decimal, ou vice-versa, atribuir um valor decimal onde o que a gente estava querendo é hexa. E aqui um outro ponto de observação, aqui
tudo certo aqui, né? Deu para entender certinho o que eu quis dizer, né? Pode ir lá você. Esses tamanhos aí estão um pouco estranhos. 4 bits binários, né? Não tem sentido falar que é igual a 4 dígitos decimais. Isso. Seria um outro ponto que eu queria falar. Tá, não, esse aqui é porque o valor dele vai ser 4 dígitos. O 10 está dentro de 4 bits, né? Seria mais ou menos 4 bits. O outro ponto que eu queria falar é justamente do tamanho. Isso aqui dá uma confusão danada. Aqui também já tem um exemplo de tamanho, porque se a gente pega 4 bits, que tá até botar 5 bits aqui depois, se a gente pega 4 bits, a gente veria que a gente vai de 4 bits, a gente vai de 0 a 5. Então, esse valor aqui já tem um erro. Ele não vai gerar 4D16. Que seria um ponto aqui do terceiro exemplo. Se a gente... vou só fazer uma mudança rápida aqui. Esse valor, ao invés de ser esse, vai ser esse agora. Se a gente atribui 4D23, na verdade, o que a gente está atribuindo é o 4D7. Por quê? Porque eu não consigo atribuir o valor 23 quando eu estou utilizando apenas 4 bits. Se eu quiser atribuir 23, eu tenho que colocar 5 bits. Então, esse aqui... Então, aí é a quantidade de bits, não é a quantidade de dígitos. Não, é a quantidade de bits. E aqui está errado, aqui seria 5. Vou ajeitar isso aqui. Mas esse seria o ponto do terceiro exemplo. Às vezes a gente quer só testar um valor diferente, a gente muda só esse valor e esquece de mudar o tamanho do bit. Isso aqui, até a gente perceber a besteira que a gente fez, vai dar uma dor de cabeça danada. Então, se eu atribuir 4D23, o que é que vai acontecer? A ferramenta vai truncar o meu valor em 4 bits. E aí, o que era referente ao bit de 16 vai sair fora. Vai ficar apenas o 7. Diga lá, Lúcio. Só para entender melhor. Então, esse size, o tamanho aí, é o tamanho do vetor, então, em bits. Então, em bits. Depois, os demais vão definir se é binário, hexa ou decimal. Isso. Né? E aí, primeiro ele define o tamanho, e aí depois ele vai dizer para a ferramenta como é que eu quero que a ferramenta entenda o que vai vir a seguir. Se eu quero que ela entenda na base decimal, na base hexa ou na base binária ou octal. Da mesma forma que eu acho que o Vicente comentou agora, eu estava interpretando de outra forma. Que ela... O número de casinhas aqui, né? Exato. Aí, não, então, aqui é o tamanho. É o tamanho, o número de bits que a gente quer. Tá ótimo, então. Perfeito. E aí, só para tentar representar aqui com a calculadora, o que eu quis dizer, se eu atribuo... Tá todo mundo enxergando a calculadora? Dá para ver na tela? Sim, tá. Tá. Se eu atribuo o valor 23, isso aqui é o que ele vai gerar em binário, né? Mas se eu atribuir apenas 4 bits, esse quinto bit aqui é cortado. Se esse quinto bit é cortado, ele não é considerado. Se ele não é considerado, na verdade, o que é considerado vai ser só esses 4 bits aqui, que vai dar o valor de 7. Deixa eu ajeitar lá, aproveitar aqui e ajeitar logo. Então isso é bem perigoso, hein? Então, por isso que eu deixei aqui uns pontinhos de atenção. É tão perigoso que até eu errei aqui na hora de criar o slide. Mas eu deixei um pontinho de atenção justamente para isso. Legal. E outro ponto de atenção que eu deixei seria para... mas algumas vezes eu utilizei valor e eu não coloquei nada para ele. Não especifiquei nem tamanho, nem base, e deu certo, tá? Então, isso aí é uma coisa do Verilog. Quando eu não digo tamanho, por padrão, ele vai considerar 32 bits. É até um ponto de atenção, se eu quisesse um valor, por exemplo, aqui de 128 bits, e eu não especifiquei o tamanho, vai acontecer o mesmo erro de truncar. Então, por padrão, se eu não digo para ele qual o tamanho que eu tô considerando, ele vai considerar 32 bits. E se eu não digo qual é a base decimal que eu estou tratando, ele vai considerar a base decimal. Se eu não digo qual é a base que eu estou trabalhando, ele vai considerar a base decimal. Outros pontos de atenção, né, são caracteres especiais. O underline, seria o sublinhadozinho, ele não considera, então isso aqui é apenas para
readability, facilitar a leitura. Então, se eu quiser definir esse valor em hexadecimal, aqui ele vai entender como ABCD 1, 2, 3. Ele não vai considerar o underline. E o outro seria para valores X ou Z, que eles podem vir também no meio do valor. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que apenas esse bit aqui, por algum motivo lá na hora da atribuição, apenas esse bit aqui está desconhecido e apenas esse bit aqui está em alta impedância. Eu vou ficar devendo aqui qual é a diferença do minúsculo para o maiúsculo. Na minha cabeça não tem nenhuma diferença. Pode utilizar tanto o minúsculo como o maiúsculo. Mas apenas para... Eu não tenho tanta certeza assim 100%. Eu acho que minúsculo e maiúsculo é a mesma coisa. Tem apenas algumas ferramentas que vão... Mas isso é coisa da ferramenta, não é coisa da linguagem. Tem ferramenta que vai utilizar maiúsculo se for tudo, e quando é uma variável só, ele considera minúsculo. Mas isso eu acho que é coisa da ferramenta. Não tenho certeza. Eu acho que para mim, vou até anotar aqui, para mim, no Verilog, o minúsculo e o maiúsculo dessas variáveis x é a mesma coisa, mas vou falar sem tanta certeza. E aí fica aquela dúvida, e se eu quiser atribuir valores negativos, como é que faz? Tá, valores negativos vão ser atribuídos dessa forma, e internamente a ferramenta diz que vai tratar isso aqui como sendo complemento de 2. Ou seja, complemento de 2, ele vai fazer a inversão de todos os bits, né, e acrescentar mais um no bit menos significativo. E aqui o que vai dizer para mim que esse bit é um valor negativo seria o primeiro bit. Mais uma coisa que eu não coloquei no slide, eu acho que eu vou colocar, que isso aqui... Opa! Como é que volta? Isso aqui é apenas para variáveis do tipo signed. Eu ainda vou falar sobre isso depois. Mas variáveis unsigned não vai considerar o primeiro bit como sendo o bit que vai definir o sinal. Tem alguns tipos de... Por padrão, as variáveis são unsigned. Se eu quiser tratar elas como signed, eu tenho que escrever lá, signed. Eu vou botar isso aí no slide depois. Mas aí, quando a variável é signed e eu quero representar ela como negativa, ela é representada utilizando complemento de 2, onde o primeiro bit representa o sinal, e aí, para os demais bits, eu inverto tudo e somo mais um no bit menos significativo. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Como a gente já estourou o horário, eu queria chegar só até aqui, o ponto dos blocos procedurais. E aí a gente continua amanhã. Mas o que eu queria falar, como eu mostrei ontem, dá para a gente pegar todos esses valores aqui quando a gente procura no EDRM da ferramenta, que seria o Manual de Referência da Linguagem. Existem dois tipos principais de variáveis, né, que a gente utiliza. Uma são as nets, que seria o wire. Não existe só um tipo de net no Verilog. Existem vários tipos de net. Mas vamos esquecer todas as outras. Vamos considerar apenas o wire. Porque as demais, tirando as de supply, né, que é para definir conexões com VDD, VSS, essas coisas, não vai ser utilizado para a gente front-end. As demais é para considerar quando a gente atribui mais de um valor ao mesmo fio. E aí ela decide quem tem mais força que quem. Por padrão, isso quase nunca é utilizado. Vamos evitar utilizar, gerar mais confusão do que utilizar. Então, vamos utilizar apenas o wire. E o que é que eu tenho para falar das nets? As nets, aqui está a declaração, né? Como é que eu declaro a net? As nets, elas devem ser assinaladas. Só existem duas formas de assinalar a net. 2 ou 3. Mas a net é assinalada ou utilizando esse assinalamento contínuo, que seria o assign, ou quando eu faço conexões de módulos e de portas. Então, quando eu faço aquela instância lá, quando eu faço a hierarquia, eu quero conectar meu bloquinho bonitinho, eu tenho que utilizar uma net. Até aí tudo bem, né? E, fora disso, no nosso RTL, dentro do nosso RTL, ela vai ser sempre assinalada de maneira contínua. Ou seja, eu só posso assinalar um wire se eu utilizar um assign. Se eu fizer um wire e querer assinalar valor para ele dentro de um bloco procedural, seria o initial ou always, vai dar erro. E a gente pode gastar um tempo perceber, até encontrar também esse erro, que fala, o erro está porque esse sinal é um wire, e eu quis assinalar ele dentro de um always. Então, por padrão, net é só assinalada em assign. E o que é que ela representa? Ela literalmente representa um fio do nosso RTL.
Então, ela não vai guardar valor, ela não vai ter esse elemento de memória intrínseco. Qual é o valor dela? O valor dela é simplesmente a representação do que está conectado nela. Então, se na minha net, se Signal Name está conectado um fio, que está conectado um reg, que o valor dele é 0, o valor dela é 0 também, e eu não, por padrão, não gasto tempo para fazer esse assinalamento. E aí, o contraponto disso seria os registers, né? Seria o tipo reg. O tipo reg, o padrão, ele guarda valor. E aí, o primeiro pensamento que a gente tem é, tá, beleza, se aqui são os fios, desse lado aqui são os registradores. Então, toda vez que eu fizer um reg, eu vou estar literalmente construindo ou um registrador ou um LED. Não, nem sempre. Um wire é sempre um fio. Um reg pode ser um fio, ou pode ser um flip-flop, ou pode ser um LED. Tudo vai depender da implementação. Se eu coloco o reg dentro de um always combinacional, o reg vai se transformar no fio. Se eu coloco o reg dentro de um bloco sequencial, o reg vai ser sintetizado no flip-flop ou no LED. Então, um reg pode ser um wire, como também pode ser um flip-flop, um elemento de memória. Mas um wire, é sempre um fio. Aqui está errado, aqui deveria ter um. Pronto. Então, eu tentei colocar isso aqui para ficar bem claro. Se ele for assinalado num always pos-edge clock, ele vai ser sintetizado como um flip-flop ou um LED. Se ele for assinalado num always combinacional, ele vai representar um fio, ou uma variável para facilitar a atribuição. Dito isso, esses aqui são as variáveis sintetizáveis que a gente vai utilizar. Para sintetização, a nível de RTL, a gente vai utilizar ou wire ou reg. Somente essas duas. E os outros tipos, eu vi que tem um tipo real, eu vi que tem um tipo integer, eu vi que tem um tipo time. Esse aqui é para propósitos de simulação. Então, a gente não vai utilizar elas. O integer, eu tenho minha dúvida se ela é sintetizável ou não, mas o integer, na verdade, nada mais é do que um reg de 32 bits silent. Dá para a gente escrever isso aqui sem perder. Mas o real, o time e o real time, eles são valores puramente para ser utilizado na simulação. O integer ele é sintetizável, mas se a gente quiser criar ou um fio, na verdade, se a gente quiser criar ou um fio, ou um flip-flop, ou um LED de 32 bits, seria melhor a gente colocar reg 31 a 0 e dar o nome dele, chuchu loop count. Tem outras variáveis para a gente fazer reusabilidade do nosso módulo. Então, quando a gente faz aqui a construção do módulo, eu não falei aqui, mas eu poderia definir um tamanho variável para esse meu bloco. Quem é que vai decidir? Na hora da instância eu decido. Porque muitas vezes, quando eu vou fazer o meu RTL, eu vou fazer com que ele seja reutilizável, para não ter que refazer a roda. Então, se eu quiser um contador, mas agora eu não quero mais de 3 bits, eu quero de 5. Ao invés de ter que apagar aqui, colocar 5 e correr o risco de quebrar alguma coisa, eu deixo ela com um parâmetro aqui de inicialização, e aí eu tenho certeza que quando eu fiz minha instância, eu atribuí o valor correto para ele, e ele vai ser uma constante ali durante durante a execução do meu RTL, né? Durante a leitura do meu RTL. Então, eu faço isso por meio dos parâmetros. Aqui tem alguns exemplos geralmente utilizados, que é o de tamanho, e se eu estou numa simulação, posso utilizar o parâmetro de delay. Existe também uma outra forma de parâmetro, que seria o parâmetro local param. A diferença de um para outro é só que esse aqui, o primeiro, eu consigo alterar o valor dele na instância. Então, o valor dele pode ser sobrescrito quando eu estou fazendo a distanciação. Já o local param, não. Eu acho que o equivalente a isso na programação seria que essa aqui é uma variável pública e essa aqui seria uma variável privada ou protegida. Eu não consigo alterar esse valor. Então, esse valor atualmente, ele é puramente utilizado para facilitar a leitura. Então, por exemplo, naquele exemplozinho ali da nossa sinaleira, eu poderia ter utilizado o local param para definir red, green
e o yellow. Então, quando eu, ser humano, quando eu estiver lendo o RTL, eu vou saber o que é que significa mais facilmente. A ferramenta vai ser tudo a mesma coisa, mas para o ser humano que está pegando ali aquele RTL e está querendo ler para entender, fica mais fácil eu fazer essa utilização de local parâmetro. E eu não utilizo parâmetro porque eu não quero que esse valor seja sobrescrito na instância, não quero correr o risco desse valor ser modificado. Então, deixo ele como protegido ou privado, que seria esse local parâmetro. Inclusive, aqui o exemplo é até de um nome de um estado, né? State idle, state process. E aqui, memórias, arrays. A memória nada mais é que um vetor multidimensional. Tem uma diferença da gente fazer esse tamanho aqui e aqui, que é o que a gente considera como package e unpackage. Por exemplo, quando a gente está tratando uma RAM, como vai ser essa memória RAM aqui? Eu tenho 256 posições, cada posição tem 8 bits. Ou seja, isso aqui é unpackage. O que seria um package? Eu consigo pegar um elemento só dela. Mas aquele elemento que eu pegar, eu vou pegar uma palavra de 8 bits. Ou seja, isso aqui eu não posso dividir, isso aqui eu posso dividir. Seria mais ou menos assim. Se a gente quiser escrever isso aqui, o sintetizador vai entender isso aqui como uma memória de 256 posições, cada word como sendo de 8 bits. E aqui tem um quadrinho que eu coloquei com os operandos e os operadores. Essa parte de operador fica melhor, não vou passar cada um deles, fica melhor de ver quando a gente estiver tratando nos exemplos. Deixei apenas mais 2 pontos que é bem interessante, vale muito a pena falar, que seria as concatenações e as replicações. Então, concatenação, se eu quiser concatenar, e essa concatenação é sintetizável sim, viu? Se eu quiser concatenar 16 bits dessa variável A com 16 bits dessa variável B, e assinalar ela para um wire Y, é dessa forma, e o sintetizador entende, a ferramenta entende o que é que eu estou querendo fazer aqui. Ela é muito utilizada também quando eu quero fazer mudanças de posição de palavra. Então, se eu quero mudar os últimos 16 bits da minha variável y, eu podia só atribuir aqui, puxar os últimos para frente e deixar os primeiros atrás. Isso que é muito utilizado. E outra forma seria a replicação. Para não ter que aplicar o mesmo sinal várias vezes, eu posso utilizar essa estrutura. Acho que deixei aqui como seria a forma de utilizar ela. E eu acho que por hoje a gente poderia parar por aqui. A partir de amanhã eu já quero iniciar os blocos procedurais, falar do initial e do always, a diferença de cada um deles. Aqui eu coloquei mais um slide batendo naquela tecla da diferença do assign pro always initial, porque eu acho que não ficou muito claro ali na explicação e algumas pessoas tiveram erros na hora de rodar o RTL, porque estavam querendo colocar o wire dentro de um always e não estava funcionando. Então tá aqui a explicação de por que não funcionou. E a partir daí a gente começa a falar sobre esses circuitos combinacionais. Aí tem alguns exemplos aqui que a gente vai tratar. Vai fazer bastante uso do EDA Playground. Legal, é isso mesmo que eu estava esperando. Beleza? Perfeito, Aí amanhã a gente continua a partir daqui. perfeito, Márcio. Muito obrigado, hein? Tranquilo? Aí só para repetir, os códigos, para quem já quiser ir mexendo, já quiser trabalhando, os códigos estão aqui nesse drive. À medida que eu for aumentando ali a quantidade de exemplos, eu vou colocando aqui também, eu vou colocar também mais... A minha intenção é colocar um teste bench para cada um dos módulos apresentados. E depois a gente... Não vou explicar teste bench por enquanto, depois a gente vai ter uma partezinha específica para teste bench, mas acho que olhando ali devagarzinho, quem tiver dúvida já dá para ir entendendo o que está acontecendo. Quem tiver dúvida, é só entrar em contato que eu... Desculpa só uma pergunta. Onde está esse drive, Márcio, que você falou? Eu compartilhei ali no grupo do WhatsApp, mas eu posso compartilhar de novo. É um drive que eu criei e eu estou colocando tanto os slides não estão completos ainda, mas a intenção é deixar eles bonitinhos. E eu estou botando os Verilogs dentro dessa pasta Verilog. Poderia até dividir aqui entre Test Bench e RTL. Talvez eu faça isso depois. Perfeito.
Mas aí o que eu estou fazendo, eu só estou pegando isso aqui, copiando e colando aqui no EDA Playground para fazer essas simulações. Ok. Deixa eu botar aqui. Eu acho que é isso, né? Valeu, Márcio. Obrigado, cara. Valeu, pessoal. Qualquer coisa aí é só entrar em contato. Valeu, Márcio. Fica com Deus. Até mais, até mais. Obrigado, boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite.